Vamos lá para o nosso quarto tema, com foco em tribunais e na Fundação Carlos Chagas. Olha só, a gente vai falar hoje de um tema que tem um viés cultural e cai invariavelmente pela Fundação Carlos Chagas. Por que a gente vai ver especialmente esse tema? Porque quando cai, os candidatos simplesmente travam. Porque a gente não é acostumado a falar sobre memória. Exatamente. A Carlos Chagas gosta muito de fazer uma relação entre os tempos modernos, né, a forma que a gente lida com as informações hoje. Lembrem que a Carlos Chagas é uma banca que trabalha muito com essa coisa da informação, da opinião, da reflexão. É uma banca que tem ali o viés cultural, né, como preferência na abordagem dos temas. E quando cai memória e as pessoas pouco falam memória, às vezes a memória aparece ali nas provas da Fundação Carlos Chagas por meio dos museus, outras vezes por meio da arte mesmo, né? E sempre que a Carlos Chagas coloca essa configuração relacionada à memória, o pessoal fica sem saber o que falar. Muitos candidatos me relatam isso. Por isso a gente vai abordar esse tema e vamos ver, né? Caso caia ponto pra gente que estudou. Vamos lá, tá? Vamos então pro texto motivador, ver como é que a banca coloca. Lembrem que algumas vezes a Fundação Carlos Chagas vai trazer para o motivador tanto filósofos, né? Ela é uma banca que gosta de fazer o candidato refletir, tanto... Tem um fecho de luz aqui em cima da gente, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui um pouquinho de lugar para ver se essa luz sai da minha testa. Pronto, então assim, a gente precisa pensar que nos textos motivadores pode aparecer tanto um filósofo aí, com alguma reflexão que de repente pode parecer o candidato um pouco mais complexa, como pode aparecer expoentes da música, pode aparecer da literatura, escritores, artistas plásticos. Então é bom que a gente tente fazer uma leitura mais aprofundada desses textos motivadores, para que a gente entenda onde é que está ali o link com o tema, certo? Então bora ver aqui esse texto motivador que a Carlos Chagas lançou numa prova de tribunais agora de 2022, uma prova super recente, por isso que eu peguei esse tema. Porque, bom, se caiu em 2022, significa que faz parte do alinhamento mesmo da banca, né? A Carlos Chagas gosta de trazer essa reflexão para os candidatos, sempre que vai fazer prova de tribunais. Pode cair para TRT, que é o que a gente está estudando aqui, mas pode cair para TRE também, tá? Então vamos ver aqui o motivador. Olha só, considere o seguinte texto. Paulinho da Viola afirmou, a propósito de quem o julga muito amarrado à tradição da música popular, ele afirmou o seguinte, ó: não vivo no meu passado. Meu passado é que vive em mim. É o que o Paulinho da Viola diz aí. Então, por outro lado, há quem afirme que nos tempos que correm, marcados pela instantaneidade e excesso de informações, a memória vem gradativamente perdendo a importância. Olhem só o tema aí, né? Então, a memória vem perdendo a importância. A gente tá falando de passado. E quem é que preserva o passado? A memória. Só que nós estamos no tempo da instantaneidade, né? Do fluxo, daquilo que flui com muito mais rapidez, agilidade e... como é que eu posso falar? Como é aquela palavrinha? É fugacidade, né? Então, as coisas, elas são voláteis. Elas são fugazes, elas nascem e acabam no mesmo momento, elas não têm durabilidade, né? Elas não têm tempo de maturação, a gente tem pressa. Essa é a sociedade do agora, né? Nós estamos numa sociedade em que a pressa para tudo rege as ações humanas. E isso tudo vem contra a memória, né? Levando em conta a divergência entre as duas afirmações acima, redige um texto dissertativo argumentativo no qual você se posicionará criticamente diante delas. O nosso posicionamento vai ser, então, em cima de que pontos? A questão da memória, da preservação e da importância dela e a questão da instantaneidade do tempo. A gente hoje vive num tempo que não contribui, que não valoriza aquilo tudo que a memória valoriza, né? Que é guardar as informações. A gente não guarda mais nem foto. Antigamente a gente tirava foto, né, imprimia e guardava, a gente fazia os álbuns. Hoje em dia os álbuns são todos digitais. A gente acredita tanto que a tecnologia vai preservar essa memória nos pendrives, nos, sei lá, nos HDs da vida, que a gente nem se preocupa mais em documentar aquilo e confirmar, não, já está aqui no meio digital. Se de repente acontece um tilt aí, esses meios digitais que são super voláteis, né? O que significa um HD? Não significa nada se eu pegar agora e colocar dentro da água. Morreu, toda a memória que estava ali, não tem mais nada, nenhuma informação. Mas o papel é um tipo de registro que faz com que a informação fique ali, perdure, seja guardada. Ah, eu quero aquele registro ali, aquele documento, eu vou lá no papel e encontro.
e posso inclusive digitalizar o papel. Então essa discussão aqui, né, não está dentro do âmbito da memória, mas é só ilustrativa para a gente entender como a gente tem dado consideração, como a gente tem confiado nessa rede, né, virtual, que faz com que a gente acredite que aquilo que está sendo ali guardado é permanente. Vamos lá então para a nossa aranha. Quais são os pontos que a gente pode trabalhar? Prestem atenção no detalhe aqui. A gente pode trabalhar a memória como se ela estivesse se perdendo no aspecto negativo, e a gente pode trabalhar os tempos modernos como positivo, ou a gente pode fazer o contrário, trabalhar os tempos modernos como negativo e a memória, a preservação dela como positivo. Eu sugiro que vocês façam isso. Por quê? Porque se a gente for colocar os tempos modernos como positivo, a gente vai acabar caindo naquele lugar comum de falar da velocidade das informações, do fluxo de dados, da facilidade que isso traz, blá blá blá, um conhecimento que já está muito gasto, sobretudo nas provas. Então, a Fundação Carlos Chagas é uma banca que avalia com 4 pontos o conteúdo. Significa que se a gente trouxer essas questões que já estão muito desgastadas, ou seja, que já se tornaram lugar comum para a nossa prova, é claro que a banca vai penalizar em conteúdo como falta de aprofundamento. Então, o ideal, num tema como esse, é a gente jogar no contrário. A gente pegar a memória e falar do valor que ela tem, do que ela significa, e na sequência botar os tempos modernos, essa coisa aí do fluxo de informação como negativo, porque aí a gente vai trazer coisas ali, informações que são mais importantes e não são tão manjadas já, certo? Vamos ver como é que isso pode ficar? Bora lá! Aspecto positivo, bora ver aqui a parte da memória. Então colocou lá no centro da nossa aranha, a memória está se perdendo na instantaneidade e no fluxo de informação dos tempos atuais. Isso está acontecendo? Está. Esse é o tema, né? Mas a nossa opinião é que isso está acontecendo. Vamos lá, vamos agora ver como é que funciona essa parte positiva da memória. A memória desempenha um papel fundamental para a existência humana e compreensão do mundo. Olha só, para que as pessoas existam e compreendam o mundo, a memória é uma grande habilidade e é um grande instrumento para que isso aconteça. Lembrem que, por exemplo, se os nossos ancestrais não tivessem a memória de onde tinha o perigo, de como produzir o fogo novamente para cozinhar, para assar os alimentos ali, se eles não lembrassem dos lugares onde não tinham alimento e onde é que eles podiam se agasalhar e tal, não existia a raça humana, né? Então a memória, ela é importantíssima para o aprendizado. A gente aprende e evolui, aprende e evolui. Guardar as informações na memória significa crescer gradativamente. Então a gente marcou aqui as palavras-chave, tá? Pra gente ir olhando a progressão entre as ideias. Prestem atenção aí nesse detalhe. É a memória que auxilia no processo de tomada de consciência e na formação da identidade das pessoas. Tomada de consciência diz respeito a quê? Aquilo que realmente a gente viveu e internalizou o aprendizado pela dor. Não tem aquilo, né? A gente às vezes quer ensinar as pessoas algo. Isso acontece muito com os pais, né? Eles querem dizer para os filhos, não vá por aqui, porque aqui tá errado, porque você vai sofrer, porque vai acontecer isso, isso, isso. Aí a gente diz, ah, que nada, pai, que nada, mãe, isso era só na tua época e tal. Aí os filhos vão por aquele caminho. E o que é que acontece? Aquilo que os pais falaram. A conscientização vem do aprendizado encarnado na ação. Por isso que falar, às vezes, né, muitas vezes, não adianta. A pessoa precisa viver a situação para realmente ter consciência do que aquilo significa. A conscientização se dá com a experiência pessoal. E a criação da identidade também. A gente só sabe quem a gente é a partir das coisas que aconteceram com a gente e a gente interpretou de determinada forma. A gente cria uma identidade a partir daquilo que já aconteceu, ou seja, a partir do passado. A nossa identidade é fruto do passado, das ações que ocorreram ali, das experiências que ocorreram e que a gente memorizou. E a partir dali a gente começa a se reconhecer por meio do que aconteceu com a gente. A memória, né, ela permite armazenar, codificar, recuperar informações sobre eventos, experiências, conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo da vida. As palavras aí, ó, armazenar, codificar, recuperar informações são as palavras-chave dessa terceira ideia. A lembrança dos fatos e aprendizados é responsável pela conexão das pessoas com o passado. É o guia mais seguro do presente e, sem dúvida, é ela que ajuda a planejar o futuro. Vejam que a memória, então, está relacionada aí a 3 tempos diferentes. Ao passado, que faz com que os aprendizados existam e sejam rememorados. O presente,
que existe a partir das experiências passadas e a projeção da gente para o futuro, que também só acontece porque a gente acredita que é possível a partir daquilo que foi vivido no passado. E é a memória a ferramenta que faz com que essas partes, esses tempos de vida da gente se unam. Indo lá para o outro lado agora, para o aspecto negativo. A gente fala aqui sobre o fluxo de informação e a instantaneidade dos tempos atuais. A abundância de fontes de informação e a facilidade em obtê-las faz as pessoas não se esforçarem para lembrar ou reter os dados em suas mentes. A gente não se esforça em reter porque a gente acredita que vai estar sempre à mão. A gente confia muito nessa rede virtualizada, né? Nesse mundo abstrato, pouco palpável, né? Que não é mais o mundo do papel, o que a gente vive é o mundo digital. A gente acredita muito na segurança desse mundo. A falta de exercício da memória está gerando preocupações sobre a capacidade de concentração, reflexão e até mesmo de compreensão atual dos fatos e das notícias. Esse é um dos pontos que cai com frequência nas provas da Fundação Carlos Chagas. É a memória que faz com que a gente relembre o que aconteceu lá, por exemplo, na Guerra Fria e faça uma relação com essa guerra atual entre Estados Unidos e Rússia, ou a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Como que a gente pode associar Estados Unidos, Ucrânia e Rússia se a gente não lembra do que aconteceu na Guerra Fria? A memória daquele evento e a associação das situações faz com que a gente compreenda o que está acontecendo hoje. Mas se a gente não faz essa conexão, porque a gente não tem essa memória, a gente não lembra desses fatos, quando a gente percebe o que está acontecendo hoje ali na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, a gente pensa que é um conflito entre esses dois países. E não é. Mas a compreensão das pessoas hoje está tão associada a informações do momento que a contribuição dada pela memória, a sedimentação do conhecimento já não tem sido feita. E é por esse motivo que as pessoas hoje, outro tema que cai muito nas provas, divulgam tanto fake news. Porque elas não têm compreensão se aquilo ali é possível, se aquilo ali está acontecendo ou não, muitas vezes. Porque elas não têm compreensão, porque elas não conseguem associar o que está acontecendo com estratégias de manipulação que estão sendo usadas para encobrir coisas que já aconteceram. Ou elas não conseguem associar o que está acontecendo agora com o que já aconteceu igualzinho em outras situações, em outros momentos históricos, por um objetivo específico. Não tem essa relação. Como a pessoa não consegue fazer essa relação, ela lê aquela situação ali de uma forma simplista. Ela lê aquela situação ali de uma forma superficial, né? E isso cai muito em provas. Ao ser dependentes de dispositivos externos para armazenar informações, os indivíduos correm o risco de se tornar mais superficiais e menos aptos a fazer conexões significativas entre diferentes ideias. É isso, o armazenamento faz com que você retenha, esse armazenamento aí nos equipamentos digitais, faz com que a gente retenha dados por um período de tempo muito curto. A gente não mais pratica, né, aquele exercício de rememorar que os antigos faziam, que a geração anterior à nossa fazia ainda, tá? A geração dos nossos pais, nossos avós ainda trabalhavam muito a questão da memória. Vejam que os livros, antes do surgimento da imprensa, eram passados de geração em geração pelas pessoas. Falando, elas decoravam os livros inteiros. Caso contrário, a gente não teria hoje acesso a uma obra clássica como a Odisseia, do Homero e a tantas outras, os ensinamentos de Aristóteles, Platão, enfim, de muitos grandes mestres. Hoje, a gente não quer reter, a gente tem acesso instantâneo àquela informação ali, decora momentaneamente e faz questão de esquecer, a gente deleta do nosso HD. Esse é o mundo moderno. Mas agora ver então como é que a gente resolve essa situação. Atenção para não repetir o que já foi dito na introdução e desenvolvimento, tá? Eu coloquei aqui também as palavrinhas destacadas para a gente perceber a progressão entre as ideias, tá? Olha só, o fortalecimento da memória de um povo é fundamental para tomadas de decisão que contribuem para ações coletivas sólidas, que consolidam lições importantes aprendidas no passado. Exato, tomadas de decisão coletivas. As tomadas de decisão comunitárias, né, as que envolvem nossas cidades, estados, países, só podem acontecer baseadas na experiência de outras gestões, de outros países. Se a gente não está capacitado ali a utilizar esse recurso tão importante, essa ferramenta que é a memória, a gente vai ficar tomando atitudes como se fôssemos crianças, né, de primeira. Deixa eu ver se isso dá certo. Eu só posso saber se isso dá errado se eu confrontar com o que eu já sei que é certo.
E essa tomada de decisão é muito importante para as ações, de um modo geral, da população. As pessoas todas podem ser afetadas por uma ação coletiva errada. O cultivo da habilidade de lembrar amplia a capacidade de raciocínio crítico e de resolução de problemas. Isso, né, que a gente já falou, a habilidade aí de lembrar da Guerra Fria, por exemplo, faz com que a gente entenda que o conflito que rola ali, tô dando só um exemplo político que tá rolando nas mídias o tempo todo, o conflito é entre Rússia e Estados Unidos, a questão da OTAN, né, da Ucrânia tá sendo anexada ali, né, pela OTAN, e não tem a ver com o problema entre Ucrânia mesmo e Rússia. Se a gente lê aquela informação da Guerra Fria, a gente percebe que aquele conflito nunca acabou. E a gente é capaz de ter um senso crítico, né? Uma opinião crítica. A gente é capaz de fazer uma análise crítica do que está acontecendo, da situação, até para atacar o problema real. E não atacar, como as mídias estão fazendo aí, atacar o problema de forma superficial. E não mostrar o que realmente está por trás dali, quais são os interesses, né, econômicos que tem ali por trás. É importante a preservação tanto da memória individual quanto coletiva, porque é a lembrança das experiências vividas que permite aos seres humanos estabelecer conexões emocionais verdadeiras e nutrir relacionamentos realmente significativos. A gente fecha com essa ideia de construção de vínculos, de conexões. Não é possível fazer conexão se a pessoa não conhece a outra. Por isso também tem caído tanto em prova as relações voláteis. As relações que acabam muito rápido, não são construídas, sedimentadas. A facilidade de descarte do outro, dos equipamentos, de tudo, né? Inclusive da informação, é tão ampla nesse nosso momento histórico atual que isso passou também para as pessoas. E os vínculos estão muito frágeis. Dá trabalho construir uma relação, um vínculo emocional e afetivo. E ele precisa de quê? A gente vai construindo com a memória das ações daquela pessoa, as atitudes, e aí a gente não fala, né? A gente só conhece quando convive. Aí tem um ditado popular que fala mais ou menos assim, coma 1 quilo de sal. Para conhecer uma pessoa, eu não sei, eu não lembro como é que fala o ditado popular, mas eu lembro que é mais ou menos isso. Para conhecer uma pessoa, coma com ela 1 quilo de sal. Quanto tempo leva pra gente comer 1 quilo de sal? É o tempo que leva para conhecer uma pessoa. Leva tempo. As ações precisam ser vistas, né? A gente precisa começar a confrontar valores, a identificação. Identificação significa, não é que o valor de um é certo e o valor de outro é errado, é que os valores estão em harmonia, eles combinam ou não. Porque se eles não combinam, a relação não vai dar certo. É preciso que haja concordância ali entre os valores, tá bom? Então a gente fecha por aqui. Espero que tenha dado para vocês visualizarem direitinho por onde é que a gente anda, sem cair aí naquelas informações que já estão muito desgastadas. Se vocês seguirem essa regrinha aí, ou das palavras-chave que vão trazendo a progressão textual, vocês vão vendo que o texto de vocês cresce muito e a gente alcança as notas máximas nos 3 critérios, né? Que é de estrutura, expressão e a gente fica por aqui. Eu aguardo então o texto de todo mundo que está fazendo aí a orientação online. Na próxima semana nós vamos para o nosso 5º tema de tribunais. Fechou?